Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de tumores gastrointestinais. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente se propõe aí das 19 às 19h30 a responder as dúvidas dos nossos seguidores sobre os tumores gastrointestinais. Meu nome é Luiz Alberto Schlittler, eu sou oncologista aqui em Passo Fundo há mais de 20 anos, trabalho focado na área gastrointestinal e por pedido dos pacientes e seus familiares, a gente responde as dúvidas nas terças às 19 horas sobre tumores de câncer ou tumores ou câncer de esôfago, estômago, fígado, pâncreas e intestino. Então fiquem à vontade de mandarem as suas dúvidas, eu vou respondendo algumas que já foram encaminhadas diretamente para nós no direct, no Instagram e no YouTube. Então, uma das dúvidas da Beatriz por que o câncer de pâncreas é tão agressivo. Então, realmente, assim, talvez dentro das doenças gastrointestinais, Beatriz, o câncer de pâncreas é um tumor considerado por nós bastante agressivo na maioria das vezes. Então, o pâncreas é um órgão localizado nessa região do estômago, atrás do estômago, na região perto da coluna, vamos dizer assim, no fundo da barriga. E as coisas que talvez ajudam a um diagnóstico tardio, que a gente não tem nenhum exame ainda de prevenção do câncer de pâncreas, diferente da mamografia, até nós estamos no Outubro Rosa, aí, a mamografia é um exame extremamente importante para as mulheres, e o PSA, o câncer de próstata. Então a gente tem exames de prevenção que fazem um diagnóstico bem inicial da doença. No câncer de pâncreas a gente não tem isso ainda, mesmo que a gente faça tomografia ou ressonância periódica, anualmente, dificilmente a gente consegue achar ele precocemente. Até tem alguns estudos com inteligência artificial, o pessoal lá da Europa está fazendo, tentando fazer com que o computador, a inteligência artificial, consiga detectar dentro do pâncreas, naquela região que a gente olha antes do nosso olho, conseguir enxergar alguma alteração mais sutil que surgir no câncer de pâncreas. E além disso, o câncer de pâncreas, à medida que ele vai crescendo de uma forma silenciosa lá na região das costas, então atrás do estômago, ele tem sintomas muito vagos, ele causa um pouco de dor de estômago, mal-estar, dificuldade para se alimentar, eventualmente perda de peso. Então são sintomas que não são muito característicos e a gente acaba passando semanas ou meses sem consultar ou sem procurar um médico e a doença vai aumentando. Para vocês terem ideia, geralmente o câncer de pâncreas acima de 2 centímetros, isso é um tamanho relativamente pequeno, já tem grande chance de ter doença metastática, ou doença eventualmente no fígado ou no peritônio. Então os tumores de pâncreas têm uma localização muito ruim, os sintomas são muito vagos, nós não temos um exame de prevenção ainda adequado e com um tamanho bem pequeno a gente tem já grande chance de ter doença espalhada em outros órgãos. Isso é tão verdade que 20% só dos cânceres de pâncreas, dos adenocarcinoma, desse tipo específico, eles são operáveis. Então, quando a gente faz o diagnóstico através de uma tomografia, de uma ressonância, de uma biópsia, 20% das vezes o cirurgião é capaz de retirar a doença. Em 80%, ou ela está muito grande naquela região operada, agarrada em outras estruturas, então nós chamamos de doença localmente avançada, ou ela já tem metástases, geralmente no fígado ou no peritônio. Então essas são as dificuldades que nós temos no câncer de pâncreas. Para vocês terem ideia, então realmente, na maioria das vezes, uma doença já avançada, a sobrevida, a chance dele ficar vivo em um ano é realmente pequena. Se ele conseguir fazer cirurgia e mais quimioterapia, às vezes a gente tem sobrevidas aí de 2 ou 3 anos. Mas a chance da pessoa atingir 5 anos, que é um patamar nosso, que a gente geralmente usa, sobrevida em 5 anos, é em torno de 5 a 10%. Então nós temos realmente números bem frágeis, reforçando que o câncer de pâncreas, infelizmente, não é uma doença muito simples, pelo contrário, é bastante agressiva. Nós temos melhorado muito os protocolos de quimioterapia, ou a maneira da gente utilizar as combinações de remédio. Hoje nós temos aí em torno de 30, 40% de resposta no câncer de pâncreas. Isso parece ruim, mas antigamente era 5%, então a gente melhorou muito a taxa de chance de funcionar a quimioterapia, mas tanto a combinação como cirurgia e quimio ainda realmente estão longe de um resultado muito fantástico. A chance de cura realmente é pequena, infelizmente. Talvez dentro dos tumores gastrointestinais
é o tumor mais agressivo. Uma pergunta aqui, para depois a gente seguir. Boa noite, a Maria perguntando, fiz uma colectomia total, tumor estágio clínico 2, gostaria de saber sempre se vai ser preciso quimioterapia. Ótima pergunta. Então, o câncer de intestino é o câncer mais comum dentro da minha área, é o terceiro câncer mais comum depois do câncer de mama e de próstata. A gente merece sempre fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, independente de homens ou mulheres, mesmo se não tenha nenhum sintoma. Se for detectado um tumor de intestino, o tratamento, se a doença não estiver espalhada, estiver localizada no intestino, o tratamento sempre é cirurgia, então está adequado, Maria, sim, a retirada do tumor e geralmente das ínguas ou dos linfonodos ao redor do tumor. Eu não tenho certeza exatamente por que foi feita uma colectomia total, retirado todo ele, mas eventualmente é necessário. Os estágios, então, o quanto a doença está ou não avançada, são diferenciados em estágio 1, que a doença é bem pequena, estágio 2 ela é um pouco maior, mas não tem nenhum linfonodo, nenhuma íngua comprometida, quer dizer, o tumor não se espalhou para nenhuma íngua, e o estágio clínico 3 já tem alguma íngua comprometida, e o 4 a doença já foi para outro órgão. Então parece que a doença vai aumentando ou vai achando um caminho à medida que vai aumentando esses números. O estágio clínico 2, na maioria das vezes, a gente não tem necessidade de quimioterapia, mas na verdade a gente precisa olhar bem o anato patológico, existem fatores de risco que podem estimular a gente a fazer quimioterapia via oral. O tratamento geralmente, Maria, no estágio clínico 2 é via oral, com medicamentos relativamente simples. Então, se a gente tem um tumor que estava trancado, se tem um tumor que tinha invasão do nervo ou da artéria, quer dizer, nós temos coisas técnicas a olhar no anato patológico para inferir se a gente deve ou não fazer quimioterapia. Então, na maioria das vezes, pode não ser necessário, mas se for necessário, a gente hoje geralmente indica quimioterapia via oral. Então, um oncologista, talvez, que esteja bem conectado nessa área, pode te auxiliar com mais detalhes. Outra coisa que surgiu, ou surge muito, até hoje de manhã a gente estava discutindo com o pessoal de São Paulo, no estágio clínico 2, a possibilidade de fazer a biópsia líquida. Então, como é que a gente faz hoje? A gente olha o tumor, vê que é um estágio clínico 2, e se a gente acha que ele não tem algumas características feias na biópsia, a gente sugere químio. Existe hoje a possibilidade de fazer cirurgia e em torno de um mês e meio depois da cirurgia, fazer um exame de sangue chamado biópsia líquida. A gente vê se existem fragmentos do tumor ainda circulando no sangue. Então, se você fez cirurgia, faz a biópsia ou faz a análise do sangue e ainda tem sujeira, vamos dizer assim, ou fragmentos do tumor, quer dizer que o tumor ainda sobrou e é necessário fazer quimioterapia. Essa é talvez a maneira mais inteligente de ver isso. Se a gente faz a cirurgia e a biópsia líquida ela é negativa, quer dizer, nós não temos fragmentos do tumor no sangue, a gente não precisa fazer químio. Então hoje a biópsia líquida tem se tornado talvez o nosso foco principal no estágio clínico 2. O problema nosso aqui no Brasil, e ela já estava sendo utilizada talvez com mais força nos Estados Unidos e Europa, é o preço. A biópsia líquida hoje, uma análise, ela custa, a primeira análise, R$ 12.000, né? No laboratório, o grupo DASA de São Paulo faz, custa mais ou menos 12 mil, então é um número bastante expressivo. E se a gente faz esse exame, depois ele deve ser feito a cada 3 meses ou 4 meses para ficar monitorando, para fazer o acompanhamento desse paciente. Então são mais ou menos R$ 10.000 a cada 4 meses. Então o preço hoje ainda, Maria, nos limita bastante para utilizar a biópsia líquida, mas com certeza vai ser o futuro nosso para a decisão de fazer ou não quimioterapia no câncer de intestino. Está sendo muito estudado e possivelmente vai ser o nosso futuro aí nos próximos anos. Então vamos lá, vamos perguntar alguma coisa a mais. Boa. Então foi perguntado sobre câncer de reto. Câncer de reto, se a gente deve ou não, ou pode ou não fazer cirurgia. Se a gente pode não fazer cirurgia, vamos dizer assim. Então o câncer de reto é a parte final do intestino. O intestino ele absorve os nutrientes e a água, e na parte final do intestino as fezes ficam paradas esperando, então, o momento, vamos dizer assim, adequado. E esse local, que é o reto, é um local bastante difícil de fazer cirurgia
Por muitos anos nós tivemos muita dificuldade no câncer de reto, porque a doença voltava de forma muito frequente. Então, além da cirurgia, nós utilizamos muito radioterapia e muito quimioterapia. E à medida que a gente foi fazendo esses tratamentos, o grupo de São Paulo, principalmente, o grupo do Dr. Angelita e do Dr. Rodrigo Pérez, estudou a possibilidade de eventualmente fazer só radioterapia com quimioterapia e eventualmente alguns pacientes em que a doença regride ou ela seca por completo, isso a gente consegue ver por uma ressonância ou até mesmo pela colonoscopia, a gente pode eventualmente evitar a cirurgia. Então, antigamente os números eram com rádio e quimioterapia, mais ou menos 30% dos pacientes conseguiram isso, que é o protocolo de observação, a gente fazer a rádio, fazer a quimio e não fazer a cirurgia, só manter o paciente em acompanhamento. Hoje esse número, com a melhora da radioterapia, com uma quantidade maior de rádio, uma melhora dos remédios que a gente usa para o câncer do intestino, tem chegado a números de quase 50%, 60%. Então, metade dos pacientes hoje, claro que merece um grupo bem especializado nessa doença, que é o câncer de reto, consegue eventualmente fazer um protocolo de observação. E nós temos quase 5%, a gente já falou várias vezes aqui nas lives, dos pacientes com câncer de reto, que tem uma mutação específica ou tem uma alteração muito pontual, que a gente consegue ver na biópsia do paciente, em que nós temos um novo tratamento chamado imunoterapia, que a chance de resposta ou a chance de entrar num tratamento sem cirurgia hoje é 100%. Então, nós temos aí já 4 pacientes aqui em Passo Fundo que fizeram imunoterapia por uma mutação específica no câncer de reto e todos eles, nenhum deles, quer dizer, precisou cirurgia. O grupo dos Estados Unidos já tem mais de 50 pacientes nessa proposta e todos os pacientes também tiveram resposta completa. Então, sim, é possível hoje fazer rádio e quimioterapia para eventualmente não operar ou, em situações especiais, fazer imunoterapia com chance aí de quase 100% de resposta. Fantásticos números já apresentados há 2 anos no Congresso dos Estados Unidos. Quais os critérios de cura para o câncer do intestino? Então, o câncer do intestino, que é o câncer mais comum, depois da cirurgia e eventualmente quimioterapia de reforço, depende de cada caso, mas enfim, depois do tratamento, que muitas vezes beira os 6 meses, a gente mantém um acompanhamento desse paciente de forma bastante rigorosa com exames. Em média, a cada 4 meses, o paciente tem que fazer tomografias, exame de sangue, e a gente sempre olha, então, principalmente os órgãos, vamos dizer assim, onde o câncer gosta mais de ir, né? O câncer de intestino gosta de ir para o pulmão, fígado e na região do peritônio, dentro da barriga, a gente faz essas revisões. Se os exames são normais, a gente faz exames aí a cada 4, 5 meses, principalmente nos primeiros 2 anos, que é o risco maior, quase 80% da doença volta nessa época. Se passou os 2 anos, a gente mantém uma folga um pouco maior, os exames podem ser feitos aí a cada 6 meses, e o nosso número mágico para liberar o paciente de qualquer acompanhamento é 5 anos. Então, o câncer de intestino tratado e acompanhado de forma rigorosa ou adequada, depois de 5 anos realmente pode receber a alta e seguir a sua vida normal. Ele deve, mesmo depois de 5 anos, fazer a colonoscopia periódica, os seus exames uma vez ao ano, acho que mantém as revisões normais dentro do homem e da mulher, mas não precisa fazer exames talvez mais seguidos. Então, 5 anos é a nossa, talvez, métrica de cura do paciente com câncer de intestino. Raramente volta depois disso. Iniciamos o Outubro Rosa, né, o mês do câncer de mama. Qual a relação com os tumores do tubo digestivo? Ótima pergunta. Então, o câncer de mama é o câncer mais comum, afetando as mulheres. Aí 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E existem sim síndromes genéticas ou hereditárias que também favorecem o câncer de intestino. Então, a paciente que tem câncer de mama, ela geralmente tem um câncer chamado adenocarcinoma, um tumor glandular, e o câncer de intestino também é uma glândula. Então, existem síndromes genéticas, BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch. Então, existem mutações
que podem, nessa pessoa, causar tanto câncer de mama, como também o câncer de intestino. Então, todo paciente que tem câncer de mama e intestino atualmente, depois da gente passar, talvez, aquela fase inicial, cirurgia, quimioterapia, hormônio, rádio, enfim, da gente resolver aquele contexto desse paciente, todo paciente deve consultar com um geneticista. Existem testes hoje genéticos que são feitos ou pela saliva ou pelo sangue, custa mais ou menos em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, que faz uma avaliação genética se essa pessoa tem uma propensão, primeiro, a passar essa doença para os seus familiares, né, para os seus filhos, né? Então, se uma mulher tem, ela deve ser avaliada para orientar os seus irmãos, seus pais, enfim, e também os seus filhos, toda a família deve ser rastreada, mas também essa pessoa pode eventualmente ter uma síndrome em que ela favorece ter outros tumores. Um exemplo bem clássico disso foi a Angelina Jolie, né, que fez um teste genético, ela tinha um câncer de mama, e ela fez a retirada das duas mamas, uma mastectomia total, pelo risco do câncer de mama. E além disso, ela tem um risco, por essa mutação, também um risco maior de câncer de ovário. Então, na maioria das vezes, acaba sendo operado a mama e também o ovário. Então, a paciente merece um teste genético para aconselhamento dela, de alguns tumores que são mais frequentes, e também dos seus familiares. Esse teste é feito pela saliva ou pelo sangue. No câncer de intestino, qual a dieta eu devo seguir? Boa. Então, na verdade, o câncer de intestino, a gente sabe que ele é frequente por maus hábitos de saúde. Então, uma alimentação talvez equilibrada é a palavra certa, não fumar, não beber em excesso, fazer exercícios periódicos, evitar a obesidade. Então, tudo, eu sempre brinco, que o cardiologista, né, pede para a gente fazer, tem uma relação muito íntima com o câncer de intestino. Então, a gente diminui a chance de ter a doença se a gente segue bons hábitos de vida. Em relação à dieta, muito se fala em relação à carne vermelha, que a carne vermelha aumenta o risco de câncer de intestino, isso é verdade, mas possivelmente é pelo abuso da carne vermelha e não pelo uso dela. Então, aqui no Rio Grande do Sul, quem conhece, a gente começa muitas vezes churrascos aí na terça, quarta, quinta, quer dizer, qualquer festividade ou grandes festividades que a gente tem carne. E a orientação é que a gente realmente ingira em torno de 500 a 800 gramas por semana de carne vermelha. Então, quando a gente vai aqui no mercado, eu brinco, a gente calcula 500 gramas por pessoa por churrasco. Então, o excesso de carnes vermelhas realmente pode prejudicar e aumentar o risco de câncer no intestino. Então, a gente deve ou pode fazer o seu churrasco, comer numa quantidade menor, e eventualmente nos dias de semana, então no almoço ou na janta, a gente preferir uma carne branca, uma carne em menor quantidade, ou utilizar proteínas de outras fontes alimentares, assim como o ovo. Então, uma dieta equilibrada, com uma quantidade restrita de carne vermelha, mas não existe nenhuma restrição absoluta de algum alimento. A gente pode se alimentar de qualquer alimento sem problema nenhum. Então, vamos a outra pergunta. Doutor, adenocarcinoma grau 2, o que o senhor diz? Boa. Então, o câncer é dividido em vários tipos. Um deles, e na parte gastrointestinal mais comum, é o câncer glandular, adenocarcinoma, um câncer que causa na glândula. Então, a gente tem glândulas no estômago que produzem secreção para a digestão dos alimentos, glândulas no intestino, glândulas no fígado. Então, basicamente, quase todo o tubo gastrointestinal é feito por glândulas. Então, a maioria dos tumores que a gente trata nessa área é chamado de adenocarcinoma, então câncer glandular. O câncer ele é dividido em alguns graus, então o grau é como se fosse o quanto agressivo ele é, ou quanto ele tem de força. Então o grau 1 é um tumor que a gente chama de baixo grau, o grau 2 é um grau moderado, e o grau 3 é um grau agressivo, realmente extremamente agressivo. Então a gente diferencia um pouco os graus dessa forma. Grau 1, baixo grau 2, moderadamente diferenciado, ou grau moderado, é o mais comum, o adenocarcinoma grau 2, e o grau 3 é um câncer mais agressivo. O que a gente faz, basicamente, é realmente, principalmente no grau 3, ter mais cuidado, são tumores que realmente
precisam eventualmente até tratamentos mais fortes, vamos dizer assim, mas o que faz, vamos dizer assim, diferença não é só o grau, é realmente o quanto a doença está espalhada ou não. Então, se a gente tem um adenocarcinoma grau 2 localizado, muitas vezes é simples fazer uma cirurgia, fazer eventualmente quimio de reforço, a gente fica bem. Mas se a gente tem um adenocarcinoma grau 2 espalhado para o fígado ou para o pulmão, a gente realmente tem um tumor com mais dificuldade. Então, não é bem o grau que manda, mas sim o estadiamento ou estágio da doença, ou quanto ele está localizado ou espalhado. Esse talvez é o ponto principal, que nós chamamos de estágio clínico da doença, que é avaliado por tomografias e ressonância na maioria das vezes. Então, outra pergunta também da Ellen. Radioterapia e quimioterapia, qual causa mais efeito colateral? Boa. Então, na verdade, a radioterapia, para quem não tem muita familiaridade, é como se fosse um laser que a gente vai focar em algum local. Então, muitas vezes, no câncer de mama, é necessário fazer radioterapia para evitar que o câncer volte na mama. Nas doenças gastrointestinais, o câncer de esôfago também a gente usa, no câncer de reto. É um tratamento pontual, onde a gente quer atingir um órgão só. Hoje, a radioterapia antigamente era bastante tóxico, a gente não tinha controle, vamos dizer assim, daquele laser que a gente jogava contra o tumor. Hoje não, hoje a radioterapia, eu brinco, a gente produz ela, né? A gente coloca um aparelho na tomada, o próprio aparelho consegue produzir esse laser, vamos dizer assim, esse efeito contra o local. E hoje, antigamente era feito com raio-x, hoje a gente faz a marcação exata com uma tomografia. Então, uma radioterapia, eu vou utilizar a mama, que é mais comum, a gente faz uma tomografia, marca exatamente, o aparelho ele chega e consegue atingir só o local. Então, hoje, a chance de toxicidade, a chance de machucar o paciente realmente é muito pequena. O tratamento geralmente ele dura em torno de um mês e meio, na maioria das vezes, falando nas doenças gastrointestinais. A quimioterapia, existem inúmeros tipos de quimioterapia. Na maioria das vezes, a quimioterapia para câncer gastrointestinal é bem tranquila de fazer. Então, a gente que trabalha nessa área tem uma toxicidade ou um efeito colateral muito pequeno nos pacientes. Geralmente não cai o cabelo. Existem medicações via orais para serem feitas. É um protocolo, na maioria das vezes, bastante trabalhoso, né? Não é ruim, mas é trabalhoso. Como assim? Muitas vezes a gente faz quimioterapia a cada 2 semanas. Então, antigamente se fazia uma vez ao mês, hoje a gente consegue fracionar ela a cada 2 semanas. Então, a quimioterapia na parte gastrointestinal é bastante trabalhosa. A gente merece vir no serviço de oncologia aí, em média, a cada 2 semanas, fazer o medicamento, botar um catéter. Mas, do ponto de efeitos colaterais, ela é bastante branda comparado com linfoma, leucemia ou outras doenças mais agressivas. Então, tanto a rádio e a quimio hoje, posso te dizer com tranquilidade, a limpar a parte gastrointestinal é extremamente tranquila de fazer, ou extremamente fácil de manusear os efeitos colaterais. A Regiane perguntando, boa noite, é importante o paciente que está em tratamento ouvir a opinião de outro oncologista ou é antiético? Boa, maravilhosa pergunta. Na verdade, é sempre estimulável isso ser feito, principalmente pacientes jovens, às vezes uma doença mais séria, mais agressiva. Eu tenho como rotina, né, eu recebo bastante pacientes para segunda opinião, né, para receber uma opinião ou alguma dica diferente. E quando eu tenho um paciente que eu vejo com um pouco mais, vamos dizer assim, de dificuldade, um paciente jovem com uma doença agressiva, eu geralmente encaminho para colegas meus. Tenho colegas aí em Porto Alegre também fazem só essa parte gastrointestinal. Tenho o maior prazer de dividir esse caso com esse colega. Então, muitas vezes ele pode ter alguma dica muito interessante, algum detalhe que a gente esqueceu de ver. Isso aí é extremamente hoje ético, tranquilo de fazer. Eu só gosto de encaminhar para pessoas que eu conheço também, que são éticas e têm a mesma maneira de trabalhar que a gente. Então, na maioria das vezes, eu estimulo sim, Regiane, isso a ser feito. Gosto que os pacientes peguem outra opinião para a gente conectar com outros colegas, para ter o melhor tratamento, mas geralmente eu direciono eles para colegas que também fazem muito essa parte. E hoje, tanto nós aqui, o grupo de Passo Fundo, temos o grupo de Caxias, a doutora Rita também, e mais
2 ou 3 grupos em Porto Alegre, temos reuniões multidisciplinares. Então, todo paciente é visto numa reunião em que existem mais de 10 ou 20 médicos. Esses dias no grupo de Porto Alegre nós tínhamos mais de 40 médicos discutindo um caso clínico. Então a gente gosta de escutar a opinião de todos os colegas para que a gente tenha um melhor resultado. Isso aí não tem nada de antiético não, pelo contrário, eu acho que é um apoio que um consegue fazer para outro oncologista, muito estimulável. Então, outra pergunta, meu pai está com câncer e não tenho coragem de contar. Esse é o nosso dia a dia aqui e eu posso dizer o seguinte, não é papel da família contar se a pessoa tem essa doença ou não, esse é papel do médico. Então, assim, fiquem leves que se o paciente tem câncer ou tem a suspeita de câncer, não é papel de nenhum familiar realmente contar, esse papel do médico. E eu reflito bastante disso, eu tenho até um vídeo no YouTube que é sobre essa questão, assim, por que os pacientes ou os familiares, na verdade, têm tanto medo, né? Então, se a gente olhar um filme ou uma novela, né, geralmente o médico está ali naquela correria, no pronto-socorro, vê o paciente que está com câncer, fala que o câncer é agressivo e que ele tem pouco de tempo de vida, então o que acontece? Aquilo tem que gerar um impacto, né? Então, nos filmes a gente vê isso, o médico talvez não tão empático, de forma agressiva, fala uma notícia ruim, né? E no final da vida o paciente morre na beira de um lago, confortável com a sua família. Então, difícil isso, na verdade a prática é diferente. A gente tem hoje métodos, inclusive, de conseguir falar isso para o paciente de uma forma empática, tranquila, merece uma consulta bastante demorada, né? E na maioria das vezes a gente estimula o paciente para ver o que ele sabe da sua doença e o que ele quer saber. E existem estudos que confirmam isso, que mais de 95% dos pacientes gostam e querem saber detalhes da sua doença. Então a relação médico-paciente acaba sendo muito presencial, muito empática, se a gente tem uma relação aberta, tranquila, saber usar as palavras no momento certo, claro, é importante, né? Não ser agressivo, ser realista, mas sempre esperançoso. Então, eu digo que a gente merece uma esperança realista. Então, procure um médico que tenha talvez a empatia em poder contar de uma forma que as coisas se desenrolam de forma extremamente tranquila. Não tenham esse receio que o médico vai ser agressivo com palavras inadequadas. Isso geralmente não acontece ou não deve acontecer atualmente. Então, acho que a gente vai deixar as outras perguntas. Boa noite, eu só vou mais um boa noite, confio muito no profissional que você é, parabéns. Obrigado, Andressa, muito obrigado mesmo, tá, pelo carinho. Eu vou deixar as outras perguntas que eu recebi, tenho mais 3 para a próxima live. Obrigado pela presença de todos. Espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, para 30 minutos de discussão ou respostas dos nossos seguidores sobre os tumores gastrointestinais. Um abraço e boa semana a todos.